Muito bem, agora daremos início então à aula sobre islamismo. Conforme explicado na aula sobre o conteúdo programático, nós vamos gastar um pouco mais de tempo nesta religião. Eu vou me deter um pouco mais aqui sobre ela. Creio que vai ser aí por volta entre 4 e 6 aulas. E sim, vamos nos deter bastante nela. Por quê? Porque hoje é uma religião que é a religião que mais cresce no mundo. Inclusive, ela vem ganhando adeptos aqui no Brasil. E nós temos visto também bastante sobre ela nos noticiários, sobretudo devido aos grupos extremistas, né? Radicais extremistas. Nós temos visto aí os últimos atentados, né? Que grupos extremistas desta religião têm feito, sobretudo na Europa e na África, e no Oriente Médio também. E nós temos visto também essa questão da imigração em massa de países com grande concentração de muçulmanos, imigração com destino à Europa, tá? Então todo esse pano de fundo que nós temos atualmente sobre o noticiário religioso e o noticiário até sociopolítico mundial, né? Isso está envolvendo diretamente a religião islâmica. Então nós vamos nos deter um pouco mais, talvez deixar de ver algumas religiões de menos expressão atualmente. Pode ter tido bastante expressão no passado, mas atualmente não tem tanta. Então a gente vai se dedicar aqui a estudar mais uma religião que está mais destacada no momento, tá bom? Então comecemos então a aula sobre islamismo. Temos aí uma agenda onde nós, na primeira aula, nós vamos tentar fazer essa agenda aqui, tá? Então traremos agora nesta primeira aula sobre a origem e o histórico do islamismo. Numa segunda aula nós vamos ver algumas coisas sobre a expansão mundial do islamismo, tá? Depois, numa terceira, nós vamos assistir um breve documentário. Vocês vão assistir um documentário de por volta de 45 minutos sobre o islamismo, tá? E aí nós vamos revisar o que nós vimos no documentário com um pouco mais de detalhes, fazendo uma outra aula sobre aspectos teológicos e escritos sagrados e uma outra aula sobre os aspectos práticos e concluindo a nossa agenda, tá? Então esta religião ela vai durar entre 4 e 6 aulas, tá bom? Ok, vamos começar então falando sobre o histórico do islamismo. O islamismo ele tem início, obviamente, com o profeta Maomé. Mas, falando sobre Maomé, ele nasceu em 570 depois de Cristo, tá? Então é na presente era, aí durante a Idade Média, né? E viveu até 632. Morreu aí com 62 anos. Ele nasce em Meca e ele, órfão muito cedo, ele é criado pelo seu tio Abu Talib. Em 595, ele casa-se com uma viúva chamada Khadija. Khadija era uma viúva de um comerciante, portanto, ela herdou toda a riqueza deste comerciante e era uma dona de caravanas no Oriente Médio, mais especificamente na Arábia Saudita, tá? E na Península Arábica. O detalhe é que ele se casa com Khadija e ele trabalhava, né, com essa parte de comércio, e ele tinha, Khadija não só na verdade, antes de casar com ele, Khadija percebe que Maomé tem tino, tem o tato para as questões comerciais. Então Khadija contrata Maomé passa a trabalhar para Khadija, começa a fazer as expedições, as rotas comerciais que existiam dentro da Península Arábica, fazendo este comércio
entre as cidades para Khadija, e isso aí também, esse sucesso que Maomé vai ter trabalhando com Khadija, desperta outras questões, inclusive eles acabam se casando, tá? Maomé não teve filhos com Khadija, mas enfim, esta ascensão social de Maomé vai ocorrer quando ele começa a trabalhar para Khadija, e vai ter o seu ápice quando ele casa com ela e de fato assume toda as rotas comerciais, as caravanas que pertenciam a Khadija, tá? Em 610 ele afirma ter recebido revelações de Deus e começa a pregar. Então ele vai afirmar isso quando ele já está com 40 anos, já tinha se casado com Khadija e já era muito bem sucedido, tá? Profissionalmente. Bom, ele recebe então revelações de Deus e ele começa a pregar essas revelações, tá? O detalhe é que essas revelações, elas, segundo ele, são passadas a ele através do anjo Gabriel, tá? Bom, ele começa a pregar então nessas revelações que ele recebe, só que obviamente, como toda pregação também tem a sua mensagem social, não só a sua mensagem divina, nós temos que olhar o seguinte: Maomé estava na Península Arábica, que era politeísta, tá? Existiam vários deuses. Meca era uma cidade, digamos, a principal cidade da Península Arábica, e Medina, duas cidades que nós vamos falar já já, era uma outra cidade muito grande, menor que Meca, mas uma outra cidade com bastante relevância na Península Arábica. E todo o culto da Península Arábica está centralizado em Meca. Digamos que Meca é a Jerusalém ali da Palestina, de Israel, se podemos fazer uma comparação, tá? Lembrando que lá em Meca você tem o templo da Kaaba, na época que a Península Arábica era politeísta. Você tinha vários deuses, entre esses deuses estava um deus que tinha uma proeminência em relação aos outros deuses, que era o deus Alá. Então este é o pano de fundo basicamente religioso na Península Arábica. E você tem os clérigos, você tem um clero, os sacerdotes das religiões politeístas local. E quando Maomé começa a pregar o monoteísmo, que é o que ele recebe como revelação do anjo Gabriel, isso começa obviamente a incomodar o clero da Península Arábica, sobretudo a parte das autoridades que estão em Meca, tá? Não só a mensagem religiosa de Maomé começou a incomodar, mas também algumas questões sociais que Maomé pregava como parte da revelação, né? A questão do bom trato aos escravos, a questão contra o pesado imposto que era cobrado, coisas que estavam na mensagem de Maomé, que nós também encontramos na Bíblia, em outros textos religiosos, onde você tem a revelação divina, você tem planos de salvação, todo esse tipo de coisa, mas existe também uma mensagem social, uma mensagem de igualação do ser humano e questões de foro social, não religioso, tá? Bom, quando Maomé está pregando sobre todas essas questões, ele começa a incomodar, né, obviamente, as autoridades religiosas locais e também o governo político local, econômico, tá? O que acontece então é que com começo de ameaças e começando estas autoridades a planejar o assassinato de Maomé, Maomé acaba por fugir para Medina. E este momento que Maomé foge para Medina é conhecido como a Hégira, tá?
a fugida de Maomé de Meca para Medina, tá? Inclusive é a data que dá início ao calendário islâmico. Este momento que Maomé foge, ele se dá em 630, no ano 630. Há outros historiadores que vão falar que isso aconteceu em 622, tá? Mas a maioria dos historiadores e os historiadores mais clássicos vão dizer que isso aconteceu em 630. Muito bem, esta é a Hégira. E Maomé então chega em Medina, se estabelece. Medina é uma cidade menor. Maomé começa a pregar também em Medina. Só que em Medina a mensagem de Maomé é bem aceita. Logo, em pouco tempo, Maomé já passa a ser uma pessoa de influência religiosa e política dentro de Medina, tá? E a cidade de Medina passa a ser uma cidade, então, com a aceitação da pregação de Maomé, uma cidade onde começa, então, o desenvolvimento da religião islâmica, tá? O que acontece é o seguinte: visto que Medina começou a se tornar islâmica, monoteísta, deixando para trás o politeísmo que estava comandado por Meca, e também já começando a mudar algumas questões sociais que não vinham de encontro à vontade do governo que estava em Meca. Então Meca resolve ir contra Medina. As autoridades formam um exército ali em Meca e vão para Medina para poder tomar Medina de Maomé e estabelecer novamente os critérios, a autoridade de Meca sobre Medina. O que acontece é que Maomé, sabendo disso, Maomé sai a batalhar antes de o exército de Meca chegar em Medina. Maomé forma um exército em Medina e sai para a batalha no meio do caminho com Meca. E acontece uma batalha que é um marco histórico para a religião islâmica e para o Império Islâmico. Nessa batalha de Meca contra Medina vão ter várias menções sobre quantos guerreiros eram de Meca e quantos guerreiros eram de Medina. Mas o fato é que todas são unânimes em dizer que existiam muito mais guerreiros nessa batalha de Meca do que de Medina. Ou seja, Maomé, com um pequeno exército comparado ao exército de Meca, Maomé vence a batalha. Quando Maomé vence a batalha, então, digamos, se reforça ainda mais a crença de que a pregação de Maomé está correta, de que Alá está aprovando o que Maomé tem pregado, e o povo de Medina apoia mais ainda Maomé. Então Maomé, o que ele faz? Ele vai para Meca e ele de fato entra em Meca, porque o exército já tinha ficado boa parte, né? No caminho entre Meca e Medina. Maomé vai para Meca, invade Meca, e ali Maomé acaba com todo o sistema religioso de Meca, politeísta, implanta o sistema monoteísta islâmico e também toma o poder e passa a ser a figura política de mais autoridade, a autoridade primaz em Meca. Lembrando que Meca é a principal cidade da Península Arábica, tá? Pois bem, ele vai chegar. Esse é um espaço muito pequeno entre a pregação de Maomé ser aceita em Medina, Maomé se tornar uma pessoa de proeminência em Medina, acontecer a batalha entre Meca e Medina no meio do caminho, e Maomé chegar em Meca, mudar o sistema religioso e mudar o governo e passar a ser então ali o começo do Império Islâmico. Isso passa por volta de 2 a 3 anos, de 630 a 632. E Maomé morre em 632. Por isso que tem outros historiadores que vão defender a data de que a Hégira aconteceu em 622, não em 630, porque em 2, 3 anos Maomé não poderia ter feito tudo isso. Só que a maioria aceita então que de fato Maomé conseguiu fazer tudo isso, a sua saída de Meca e o seu retorno a Meca em 2 a 3 anos. Tá? Maomé morre então
em 632. Tá? Bom, com a morte de Maomé, o que acontece? Tem que haver sucessão do chefe de Estado e também do chefe religioso. Maomé, ele agregava as duas chefias. Tá? Maomé, quando ele morre, existe essa necessidade então de uma sucessão, e a semelhança do que nós temos hoje no papado, onde no papado, com a morte de um papa, o concílio se reúne, né, os principais autoridades da Igreja Católica, lá, os arcebispos, e eles elegem entre eles o novo papa. Isso já é conhecido de todos nós. Ok, como que era o sistema de eleição de sucessão durante o Califado Unido, que é a sucessão que vem depois de Maomé? Muito semelhante a isso. Tá? Maomé tinha ali os anciãos, as autoridades que estavam debaixo dele, religiosas, e essas autoridades elegem então, nesse colegiado é eleito Abu Bakr, sogro, amigo de infância e fiel companheiro de Maomé, desde a Hégira. Inclusive Abu Bakr foi o primeiro a acompanhar Maomé, esteve com ele, aliás, não só desde a infância, mas toda a pregação de Maomé em Meca, Abu Bakr era ali o braço direito dele. Tá? E Abu Bakr também vai fazer o caminho da Hégira junto com Maomé, sempre foi o braço direito dele. O colegiado resolve então eleger Abu Bakr para ser o novo chefe religioso e chefe de Estado. Tá? Esta sucessão de Maomé, essas novas autoridades máximas no islamismo, são chamados de califas. Portanto, o primeiro califa é Abu Bakr. Abu Bakr vai ficar de 632, com a morte de Maomé, até 634, e ele vai dar então continuação às implementações de Maomé em Meca e em toda a Península Arábica. Digo isso, implementações em termos religiosos e também em termos políticos, econômicos, aumentando o império, expandindo o império. Tá? Morre Abu Bakr, quem assume então é eleito Omar. Tá? O califa Omar, ele vai de 634 a 644, fica mais que Abu Bakr, fica 10 anos no poder, e ele é, digamos, tido como fundador do Império Árabe. O fundador do Império Árabe é Maomé, né? Abu Bakr ajuda a expandir, mas a grande expansão e a grande profissionalização, se a gente pode dizer, bélica deste novo império acontece com Omar. Tá? E por isso então que Omar é chamado do fundador do Império Árabe. Tá? Com a morte de Omar em 644, assume Othman. O califa Othman vai por 12 anos, até 656, e o grande feito dele, além da demais expansão do império, foi a promulgação do texto oficial do Alcorão. O Alcorão, como nós conhecemos hoje, exatamente como nós conhecemos hoje, é o cânon promulgado como primeiro texto oficial do Alcorão no califado de Othman. E com a morte de Othman em 656, assume o califa Ali, até 661. O detalhe é que Ali, ele era marido da única descendente de Maomé. Tá? Ele era marido de Fátima, que era filha de Maomé. Voltando um pouquinho, o Maomé casa com Khadija, mas ele não casou-se só com Khadija, ele casou-se com outra mulher. Essa mulher era filha de Abu Bakr, o amigo de infância de Maomé. E esta filha de Abu Bakr, outra mulher de Maomé, dá à luz a Fátima, e Fátima vem a casar-se com Ali, tá? E Ali vira eleito ali pelo concílio o quarto califa, com a morte de Othman. Tá? Ali não faz nada tão notório. Ele expande um pouco o Império Islâmico, nada mais do que isso, mas tem um detalhe interessante, com
durante o califado de Ali que começam a surgir as duas correntes sobre como deveria se fazer a sucessão do profeta. Desde o começo existiam alguns que acreditavam e queriam que a sucessão de Maomé fosse por um descendente do sangue de Maomé. Mas sempre a maioria esmagadora defendeu que tem que ser alguém eleito dentro do colegiado. E assim foi por Abu Bakr, foi com o Omar, com o Othman, e com Ali acontece que a coisa se dividiu um pouco mais entre os anciãos e os pertencentes a este concílio, se podemos dizer assim. E aí começou-se então uma série de tramas de assassinato de Ali, para que Ali não tivesse, não obrigasse que os seus filhos, que eram descendentes de sangue de Maomé, fossem os próximos califas. Mas existiam os defensores de Ali que queriam que de fato os filhos de Ali fossem os próximos califas, e aí começa essa disputa interna dentro do Império Islâmico. O fato é que Ali é assassinado no Iraque, e aí que com esse assassinato cresce ainda mais os defensores da corrente que nós hoje conhecemos como xiitas, tá? Nós vamos entender aí qual que é a diferença entre xiitas e sunitas, que nós tanto ouvimos falar, tá? Bom, para continuar então, este califado de 4 califas aí logo após a morte de Maomé é o que nós podemos conhecer como Califado Unido. Depois da morte de Ali, começa a ter uma série de nuances dentro do califado, onde ora o califado está unido, ora o califado está dividido. Tem um califa numa região, outro califa em outra. Um califa numa região é sunita, um califa na outra região é sunita, ou essas questões se misturam. O fato é que aí a sequência da sucessão da autoridade primaz no Império Islâmico começa a ter estas nuances, a ter essa interpérie, e deixa de ter longos períodos de califado unido, tá? Aí começa a ter califados divididos. Então, dando sequência aqui, vamos fazer um adendo falando sobre sunitas versus xiitas. Qual que é a diferença? Isso não tem nada a ver com o que nós costumeiramente falamos nas nossas analogias, né? A gente fala que aquele cara é muito fundamentalista, então ele é muito xiita. Não, não é bem essa a definição de xiita, tá? O problema entre sunitas e xiitas, a diferença é puramente uma questão de sucessão do profeta, tá? Onde eu já expliquei que existia uma parte dos anciãos, das autoridades que defendiam que deveria ser escolhido pela comunidade, pelo concílio, o califa, o sucessor de Maomé, e existia um outro grupo que defendia que tinha que ser uma sucessão por sangue. Então, logo após a morte de Ali, nós temos então um acirramento e uma determinação então destes termos, o termo sunita então e o termo xiita. É estritamente esta a diferença entre sunitas e xiitas. Está totalmente ligada à questão da sucessão do profeta, tá? Agora, o que acontece é que nós temos disseminado no pensamento social que os sunitas são mais conciliadores e os xiitas são mais fundamentalistas. Os xiitas são os que fazem a jihad, a guerra santa. Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para ter uma ideia, os talibãs, por exemplo, lá no Afeganistão, eles são sunitas, eles não são xiitas. O Boko Haram na Nigéria e em parte ali da África Central, que nós vemos aí que hoje é um grupo jihadista muito forte na África, eles não são xiitas, eles são sunitas. O ISIS, o Estado Islâmico, que nós tanto ouvimos falar aí, que está fazendo os atentados na Europa e tudo mais, não são xiitas, são sunitas.
Portanto, não tem nada a ver a questão de xiitas serem os fundamentalistas e os sunitas os conciliadores. Tá? Sunita e xiita, esses termos estão ligados diretamente à sucessão do profeta. Continuando então o histórico, o império segue em expansão. Né? A expansão do império é a Fatah. Tá bom? Então vamos ver a expansão do império depois da morte do profeta. O fato é que com o califa Abu Bakr, o Império Islâmico vai chegar até Damasco na Síria, tá? Depois ele vai chegar até o Irã em 651, isso já tomando praticamente todo o Oriente Médio. Depois ele vai descer e vai tomar todo o norte da África e o Egito até 639, e no ano de 711 o Império Islâmico chega a entrar na Europa através da Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Tá? Essa expansão ela vai parar somente em 732, ou seja, 100 anos após a fundação do Império Islâmico e a morte do profeta Maomé. E eles vão conseguir uma expansão muito considerável. Nós vamos ver no mapa aqui no próximo slide. Tá? Detalhe, durante essa expansão, quando o Império Islâmico chegava em determinado país e invadia o país, a conversão ela não era obrigatória para o islamismo. Tá? Você podia continuar praticando a sua própria religião mediante um pagamento de imposto, tá? A jizyat. Se você não pagasse um imposto, aí você era obrigado então a se converter ao islamismo, tá? Então vamos ver aqui no mapa como é que foi essa expansão. Então nós vemos aqui até a morte de Maomé em 632, Maomé já tinha tomado aqui toda a Península Arábica, tá? Durante o Califado Rashidun, que é o califado que eu mencionei para vocês, unido com Abu Bakr, com Omar, Othman e Ali, o Império Islâmico vai tomar toda essa região que está aqui em laranja, tá? Parte do norte da África e todo o Oriente Médio praticamente, inclusive Damasco, Teherã e outros locais aqui, tá? Entrando inclusive no Império Bizantino, em partes, tá? E aí durante o Califado Omíada, que já é o califado que eu mencionei para vocês, dividido, onde tem várias nuances entre um único califa, mais que um califa, enfim, o império vai se expandir pelo restante do norte da África e através do Marrocos, nesse pequeno canal, ele vai entrar na Península Ibérica e tomar toda a Espanha e Portugal, hoje conhecida como Espanha e Portugal, tá? Parando esta expansão em 732. Também durante o Califado Omíada ele entra aqui em parte da Ásia, tá? Subindo aqui um pouco para o norte aqui do extremo da Ásia, aqui chegando muito próximo já desta parte da Europa. Então, em 100 anos, vejam o tamanho que se tornou o Império Islâmico, gigantesco. Então, até a próxima aula, onde nós veremos então um vídeo sobre como está a expansão do mundo muçulmano. Até lá!